Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A voz fria e misteriosa deu uma resposta imediata a Fei. Depois de gastar 29.000 moedas de ouro, ele finalmente converteu 2 garrafas de poções de cura normais e uma garrafa de poção de estamina para o mundo real. O resultado final fez Fei se sentir realmente salgado, apesar de se preparar mentalmente para tal resultado por causa das taxas de sucesso de 25% e 30%. A perda foi bem significativa. No entanto, após considerar cuidadosamente a baixa taxa de sucesso, ele se consolou. 2 garrafas de poções de cura normais e uma garrafa de poção de estamina são melhores do que nada, eu acho. Faltavam menos de 2 horas para que ele atingisse o tempo máximo de jogo para hoje. Ele decidiu sair de seu personagem bárbaro. Após uma sensação de gravidade zero, sua visão ficou turva por um segundo. Logo, sua visão clareou e ele estava de volta à tela de seleção de personagem projetada em 3D. Fei descobriu que houve algumas pequenas mudanças. O personagem bárbaro estava usando novos itens que ele tinha acabado de ganhar de Tristram e o personagem parecia mais forte e maior do que os outros 6 personagens de nível 0. Parece que a tela reflete tudo o que acontece no mundo de Diablo. Fei também descobriu que só poderia haver um personagem por classe. Como as classes bárbaro e feiticeiro já tinham entrado no mundo de Diablo, Fei não podia criar nenhum personagem nessas 2 classes. Isso pareceu revelar algo, mas Fei não tinha muito tempo para pensar nisso. Ele escolheu o personagem feiticeiro e voltou ao mundo de Diablo. Após o leve zumbido e a sensação de gravidade zero, Fei voltou ao mapa inicial, acampamento das mercenárias. Após alguma observação atenta, Fei descobriu que este acampamento parecia um universo paralelo ao universo em que o personagem bárbaro estava. Todas as tramas estavam em seu estágio inicial. Missões como Covil do Mal, Cemitério das Irmãs e Procure por Caim ainda não estavam concluídas. Todos estavam esperando o feiticeiro Fei terminar. Por causa de toda a experiência que Fei tinha nessas missões quando era um bárbaro, Fei as começou imediatamente. Ele correu para Nova Cara e recebeu a missão Covil do Mal e foi direto para Pântano Sangrento para aumentar o nível do personagem feiticeiro. Após 30 minutos, Fei completou sua primeira missão. Ele retornou do Pântano Sangrento e recebeu um ponto de habilidade como recompensa. Nesse ponto, seu feiticeiro já estava no nível 3. Enquanto matava monstros no pântano, eles derrubavam itens como armaduras normais e luvas. Ele equipou todos os itens que podia usar e guardou o resto em seu armazenamento de item para ser vendido mais tarde. Ele também tinha 4 pontos de habilidade. Depois de pensar um pouco, ele colocou um ponto em habilidade de fogo, habilidade de raio, um ponto em habilidade relâmpago, carregar raio e 2 pontos em habilidade gelo, carregar gelo. Depois que ele fez isso, ele não retornou ao pântano. Ele saiu do mundo de Diablo novamente e entrou novamente como um paladino. Depois do mesmo zumbido e gravidade zero, ele pousou no acampamento das mercenárias novamente. Como esperado, era outro universo paralelo. O enredo e as missões estavam de volta ao estágio inicial e ainda outra nova cara lidera a missão Covil do Mal. Paladino Fei correu para Pântano Sangrento para completar a missão. Com a nova experiência de completar a missão como feiticeiro Fei, ele completou esta missão ainda mais rápido. Ele eliminou todos os monstros na toca em menos de 15 minutos. Além disso, ele visitou todos os pontos em Pântano Sangrento e executou as 3 políticas vazias: esvaziar todos os monstros, esvaziar todas as moedas de ouro e esvaziar todos os itens. Ele alcançou o nível 3 novamente quando retornou ao acampamento das mercenárias e ganhou 4 pontos de habilidade após receber sua recompensa de Akara. Fei abriu a árvore de habilidades do paladino. Após cuidadosa consideração, ele adicionou 2 pontos para a aura ofensiva, poder, que aumenta todo o dano causado pelos membros da equipe, e 2 pontos para a aura defensiva, oração, que cura todos os membros da equipe. Depois de terminar todas essas coisas, restavam menos de 50 minutos em seu limite de tempo diário. Ele saiu do mundo novamente e mudou para Necromante. Acampamento das Mercenárias. Outro universo paralelo. O Necromante Fei recebeu a missão de outra nova cara e foi direto para o Covil do Mal em Pântano Sangrento. Era a 4ª vez que ele fazia a mesma missão. Ele matou o chefe cadáver de fogo em menos de 10 minutos e retornou ao acampamento. No nível 3 e com o ponto de habilidade adicional de Akara, ele novamente tinha 4 pontos de habilidade. Fei recebeu uma varinha quando ele apareceu como necromante, o que lhe deu um ponto para a habilidade de invocação, erguer esqueletos, que levanta um esqueleto de um corpo morto para lutar. Portanto, ele colocou 3 pontos em habilidade venenosa, dentes que invoca múltiplos projéteis que causam dano aos inimigos e um ponto em maldição, amplificação de dano, que aumenta o dano que os inimigos recebem. A razão pela qual ele distribuiu os pontos dessa forma foi para usá-los na batalha que estava prestes a acontecer no mundo real. Claro, a habilidade que Fei mais precisava era a habilidade de veneno, explosão de cadáver, que explode um cadáver próximo e causa dano a todos os inimigos próximos.
Entretanto, após considerar a existência da Igreja Sagrada no continente Azeroth, os necromantes provavelmente eram considerados malignos e queimados vivos, assim como as igrejas faziam com heresias e bruxas durante o período medieval. Essas eram apenas as previsões de Faye, mas nunca era uma coisa ruim ser extremamente cuidadoso. Pela descrição de Brooke e Angela, a Igreja Sagrada no continente tinha poderes dominantes. Era melhor evitá-los o máximo possível. Algumas das habilidades do necromante, como erguer esqueletos, eram muito óbvias e não podiam ser usadas no mundo real, mas explosão de cadáver era bem escondido, então poderia ser realmente eficaz durante guerras. Os cadáveres eram coisas que nunca faltavam durante uma guerra, e aqueles cadáveres eram como granadas aos olhos dos necromantes. Eles causavam muito dano e eram bem furtivos. Portanto, a razão pela qual Faye escolheu o necromante, a ocupação mais perigosa do continente, depois de saber da existência da Igreja Sagrada, foi pela habilidade explosão de cadáveres. Mas quando Faye estava distribuindo pontos de habilidade, ele quase desmaiou quando descobriu que explosão de cadáveres projetada que o jogador estivesse no nível 6. Faye olhou para o relógio. Faltavam menos de 30 minutos para o tempo de jogo de hoje. Não havia como Faye subir de nível 3 vezes em menos de 30 minutos, a menos que ele encontrasse um lugar perfeito onde houvesse uma tonelada de monstros e demônios de alto nível. Faye pensou sobre isso e decidiu ir e matar Corvo de Sangue. O cemitério onde Corvo de Sangue estava tinha uma tonelada de monstros de alto nível. Eles eram uma ótima fonte de experiência. Embora fosse bem perigoso para um necromante nível 3, Faye sentiu que poderia lidar com isso se fosse cauteloso por causa da experiência que teve enquanto jogava como bárbaro. A situação em que Chambord se encontrava também era perigosa, então Faye teve que correr um risco. Depois de receber a missão da líder militar Caixa, Faye gastou todas as 800 moedas de ouro que tinha e comprou os itens necessários, incluindo poções de cura menores, poções de mana menores e poções de vigor. Já era noite no mundo de Diablo. Estava escuro no pântano, e Faye não conseguia ver nada por muito tempo. Ele só conseguiu ouvir os gritos e rugidos dos monstros e demônios. Faye bebeu uma garrafa de poção de estamina quando saiu do acampamento e correu em direção à planície fria onde estava o cemitério. Os monstros gritaram ainda mais alto quando notaram Faye NP Pântano Sangrento. No entanto, Faye não se preocupou em batalhar com eles, pois ele teve que economizar todo o seu tempo para os monstros de nível mais alto no cemitério. No entanto, algo aconteceu que Faye não foi capaz de prever. Os monstros demoníacos parecem mais energéticos e agressivos à noite. Depois de serem perturbados, eles começaram a perseguir Faye sem parar como se fossem prisioneiros homens que não viam uma mulher há mais de 10 anos e Faye era uma beldade nua. Logo, todos os tipos de monstros, xamãs caídos, mercenários corruptos e mendigos, todos se juntaram à perseguição. Em poucos minutos, quase todos os monstros no pântano se juntaram ao desfile, como se estivessem celebrando algo significativo. Quando Faye chegou à junção entre o pântano sangrento e a planície fria, havia de 300 a 400 monstros e demônios o perseguindo. Droga! Faye ficou tão feliz quando viu isso. Embora esses monstros fossem de nível baixo, a quantidade enorme deles ainda lhe daria uma quantidade enorme de experiência. Ele parou de correr e começou a limpar os monstros. Ele acenou com sua varinha. Habilidade de veneno, dentes. Uma nuvem de energia fria da morte fluiu da varinha. 3 ossos em forma de dente surgiram do nada, eles estavam cobertos de energia da morte e dispararam em direção aos monstros enquanto seguiam uma trajetória estranha no ar. Os 30 xamãs caídos que estavam liderando o desfile foram despedaçados. Faye acenou a varinha novamente. Outra nuvem de energia fria da morte se formou. Habilidade de invocação, erguer esqueleto. Energia cercou um cadáver de xamã caído e começou a se mover. Logo, sua carne se abriu e um esqueleto que segurava uma lâmina de osso em sua mão esquerda e um escudo de osso em sua traseira direita se levantou. Ele bloqueou o caminho dos monstros perfeitamente. Ele era rápido também, ele balançou sua lâmina e matou alguns xamãs caídos que estavam perto dele. Enquanto seu guerreiro esqueleto bloqueava o exército de monstros, Faye estava abusando de dentes. Vários ossos em forma de dentes dispararam para a multidão de monstros. Faye nem precisava mirar em nada, havia tantos monstros que, contanto que Faye olhasse na direção certa, a habilidade seria capaz de destruir alguns deles. Dentes tinham um efeito de penetração, então podia matar pelo menos alguns monstros em linha reta. Após 6 segundos, o guerreiro esqueleto que o necromante Faye invocou foi esmagado em fragmentos pelos monstros. Faye se virou e correu para ganhar alguma distância do exército. Ele convocou outro guerreiro esqueleto para bloquear o caminho e mais uma vez atirou muitos dentes nos monstros. O processo foi repetido algumas vezes. Embora houvesse algumas situações perigosas, Faye foi capaz de reagir rapidamente. Além disso, com mais de 10 garrafas de poções de cura menores e poções de mana menores, ele poderia facilmente viver. Depois de 5 minutos, o último monstro do exército gritou enquanto caía em uma poça de seu próprio sangue.
Fei olhou para o campo de batalha cheio de membros quebrados e órgãos despedaçados. O sangue dos monstros e demônios sujava o chão. Chuva com todo o sangue, e a única cor que Fei conseguia ver era vermelho. O fedor de sangue e carne encheu o nariz de Fei. Foi um massacre unilateral, mas Fei só se sentiu entorpecido. Ele sentiu como se estivesse sendo usado para matar e morrer. Ele evoluiu de um estudante universitário que se sentia tonto depois de ver qualquer sangue para um super-açougueiro cujo estado mental não era afetado mesmo se milhões de pessoas fossem mortas. Ao lado dos cadáveres, havia também moedas de ouro e itens encharcados de chuva e sangue. Como todos esses monstros eram de nível baixo, não havia nada de bom. O tempo era curto. Fei olhou para eles e jogou os 4 itens mágicos azuis em seu armazenamento de item e ele não se incomodou em ficar com o resto. Restavam menos de 15 minutos. O vento frio soprou em Fei depois que ele pisou na planície fria. Os monstros aqui eram mais fortes e agressivos. Fei bebeu uma garrafa de poção de vigor e começou a correr novamente. Assim como no pantano sangrento, os monstros começaram a perseguir Fei depois que ele fez muito barulho. Pela primeira vez, Fei descobriu o efeito de correr no mundo de Diablo à noite. Era muito mais realista do que o jogo original e os monstros eram mais flexíveis e animados do que os códigos originais programados. Na metade do caminho para o cemitério, Fei teve que parar e lidar com os monstros que o perseguiam. Se muitos monstros o perseguissem, Fei não achava que conseguiria lidar com todos eles de uma vez, mesmo que eles ainda fossem de nível mais baixo e não houvesse mini-chefes na multidão. Um único homem não era páreo para um exército. Se seus números fossem grandes o suficiente, formigas poderiam derrotar um elefante. Fei parou e usou a mesma tática. Ele invocou um guerreiro esqueleto para afastar os monstros e atirou muitos dentes atrás dele. Os primeiros 4 minutos correram bem. Os monstros caíram e morreram como colheitas sob a tática mortal de Fei, e o número de monstros se tornou muito menor. Mas a situação mudou de repente. Talvez fosse porque os outros monstros ouviam os barulhos do campo de batalha e os gritos desesperados dos seus. Vários monstros correram para a batalha de todas as direções. Um único guerreiro esqueleto não era o suficiente para detê-los. Fei teve que começar a correr por aí, tomando poções enquanto desviava de ataques e usava dentes para revidar. Droga, por que eles são tão ativos à noite? Eles devem ter tomado Viagra. Fei estava sentindo a pressão. Embora ele não estivesse em muito perigo, não havia tempo a perder. Se isso continuasse, ele não conseguiria chegar ao cemitério e matar Corvo de Sangue a tempo. Seu objetivo de chegar ao nível 6 e aprender explosão de cadáver antes de deixar o mundo de Diablo provavelmente não seria alcançado. Depois que Fei pensou sobre isso, ele aumentou sua velocidade de conjuração de magia, mas havia monstros demais para serem mortos. Depois que alguns deles morreram, ainda mais monstros se juntaram à perseguição. No final das contas, Fei matou muitos monstros, mas ainda mais monstros o perseguiram. Droga! Eu não matei suas famílias, matei. Fei estava ficando frustrado. Ele usou sua varinha como um bastão para atacar alguns monstros que estavam chegando muito perto dele e continuou enviando spam para suas habilidades Dentes e Erguer Esqueleto. Ele teve sorte de não haver tempo de espera para magias no mundo de Diablo. Ele podia usar habilidades com a frequência que quisesse, desde que tivesse mana suficiente. Fei dançava entre os monstros enquanto bebia poções menores de cura e poções menores de mana. Os monstros ainda eram de nível mais baixo em planície fria e quase não havia monstros e demônios de ataque à distância. Fei conseguiu se manter firme nessa situação. Merda! Eu nunca vou chegar no Corvo de Sangue nessa velocidade. Depois de verificar as horas, Fei sabia que faltavam apenas alguns minutos. Com certeza, depois de cerca de 5 minutos, aquela voz fria e misteriosa apareceu na mente de Fei. Jogador Fei, você atingiu o tempo máximo de jogo de hoje. Esteja pronto para deixar o mundo de Diablo em 10, 9, 8. Fei se sentiu impotente. Afinal, ele não conseguiu subir para o nível 6, ele já estava no nível 5 há algum tempo e precisava de um pouco mais de experiência para chegar ao nível 6. Ele estava muito perto de explosão de cadáveres, o que poderia ajudá-lo a derrotar os inimigos que cercavam Chambord. Foda-se esses bastardos que comem Viagra. Fei estava puto. Ele atirou tantos dentes na multidão de monstros quanto pôde antes de ter que sair. Os ossos afiados cobertos de energia foram atirados no local onde a maioria dos monstros estava, vários gritos dolorosos surgiram. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Um som claro ressoou no ouvido de Fei. Um raio de luz branca desceu do céu e abraçou Fei. A sensação confortável preencheu o corpo de Fei. Todos os seus ferimentos se recuperaram rapidamente e sua saúde e mana subiram ao máximo. Subiu de nível. Fei subiu de nível no último segundo. Ele ficou muito feliz. Ele não tinha tempo para se preocupar com mais nada. Tudo o que ele fez no último segundo foi abrir a árvore de habilidades do necromante e adicionar um ponto para explosão de cadáver.
Parece que minha sorte não é tão ruim, atingindo meu objetivo no último segundo. Fei ficou aliviado. Naquele momento, tudo em sua visão se distorceu. Ele sentiu a gravidade zero novamente e a escuridão o atingiu. Fei foi expulso do mundo de Diablo. Castelo de Chambord. Finalmente era meio-dia. Embora fosse outono, o calor ainda era insuportável. A muralha defensiva escura esquentava contra o sol, assim como as armas e armaduras dos soldados. Alguns soldados estavam tão exaustos que tiveram que se sentar e descansar um pouco. Exaustão e ansiedade eram como duas montanhas que se assentavam sobre as mentes dos soldados, levando-os mais perto do ponto de colapso mental. Os inimigos ainda não estavam sitiando. No entanto, os soldados de Chambord sentiram seus olhares cruéis e assassinos. Os inimigos eram como uma cobra enrolada na ponte de pedra, eles podiam sentir um frio nos ossos sob o sol brilhante. Ninguém sabia quando aquela pressão de tirar o fôlego iria acabar. Ninguém sabia quando a batalha sangrenta iria começar. Ninguém sabia se Chambord seria o mesmo depois da batalha e se eles poderiam descer as escadas do muro defensivo vivos e abraçar seus familiares que os esperavam em suas portas. Brooke estava andando pela muralha defensiva, tentando motivar os soldados. No entanto, não foi tão eficaz. A exaustão fisiológica e mental não iria embora depois de uma conversa. O segundo comandante da guarda do rei rapidamente descobriu que suas habilidades de conversa estimulante estavam longe das do rei Alexander. O jovem rei conseguia motivar os soldados depois de algumas frases, enquanto Brooke havia dito mais de 100 frases e mal conseguiu qualquer reação dos soldados. Gordo Gil estava respirando pesadamente enquanto estava sentado no chão. Ele provavelmente iria morrer se o guerreiro da família não segurasse um guarda-sol para ele. O ministro-chefe Bazer estava atrás de Gil calmamente. Seus olhos estavam semicerrados, e ninguém sabia o que ele estava pensando. Varden Oleg estava sentado no local que Fei ordenou que ele guardasse. A peça do peito em sua armadura foi retirada por ele para usar como um leque. Ele estava murmurando algo enquanto agitava sua peça do peito para criar um pouco de vento. Ele olhou para os inimigos sobre o rio e olhou para o guerreiro-chefe Lampard como se estivesse planejando algo. No entanto, depois que viu o cadáver de Conca ainda pregado na parede da torre de vigia, ele enfiou o pescoço para dentro. Pierce tinha a espada do rei presa em suas costas. Ele estava andando pela torre de vigia ansiosamente. Conforme o tempo passava e a temperatura na muralha defensiva subia, ele ficava cada vez mais impaciente. Ele não sabia o que o rei estava fazendo na torre. Estava quieto, nenhum único som vinha de dentro do prédio. Se Pierce não tivesse sido subjugado por Fei, ele já teria corrido para perguntar o que estava acontecendo. Neste momento, de repente, o guerreiro de 3 estrelas Lampard ficou chocado. Ele sentiu um poder forte, mas medonho, vindo de dentro da torre de vigia, o que realmente o surpreendeu. Ao mesmo tempo, um guerreiro estelar Oleg sentiu algo também. Ele sentiu uma pressão terrível pressionando-o, a pressão era muito maior do que ele podia suportar. Parecia o olhar do ceifador. Ele só se sentia assim quando Lampard estava enfurecido. Lampard não está bravo agora, poderia ser Alexander. Um guerreiro estelar Brooke sentiu o mesmo. Ele olhou para a torre de vigia com excitação. A pessoa mais próxima da torre de vigia era o mago novato Gil. Como se visse a coisa da qual mais tinha medo, ele pulou do chão em choque e tremeu. Depois de ver a reação do filho, Bazer abriu os olhos de repente como se pensasse em algo interessante, e então os apertou novamente. Claro, além dos magos e guerreiros, os soldados comuns não sentiram nada. Isso incluía Pierce. Ele só tinha força sobre-humana, embora sentisse que a atmosfera na muralha defensiva havia mudado um pouco, ele não conseguia apontar exatamente de onde ela vinha. Na torre de vigia. Fei abriu os olhos. Ele olhou pela janela em ruínas para checar os inimigos. 4 horas se passaram e a situação em que Chambord estava era muito próxima do que Fei previu. O comandante inimigo era como uma cobra adormecida, ainda esperando o melhor momento para atacar. A situação ainda estava congelada. Dependia da qualidade dos soldados neste ponto. Comparado aos inimigos bem treinados, o poder defensivo de Chambord era como de novatos, independentemente de ser a guarda do rei ou os jovens adultos recém-recrutados. Com o passar do tempo, a lacuna entre a força dos atacantes e defensores só aumentou, e os inimigos pareciam mais perigosos e imparáveis. Se Fei não estivesse errado, o comandante do misterioso inimigo estava esperando o momento perfeito, depois do almoço, era o momento mais cansativo do dia para uma pessoa comum, e seria o momento perfeito para um cerco. Fei olhou para o céu e sabia que faltavam cerca de 20 minutos para o almoço. A batalha estava prestes a começar. Ele tinha que começar a planejar. Fei se levantou da pedra em que estava sentado. Ele não saiu do prédio imediatamente. Ele fechou os olhos e procurou pelos poderes que trouxe do mundo de Diablo.
Pela experiência de Fei, além da força de um bárbaro nível 12, ele também tinha o poder de um feiticeiro nível 3, um paladino nível 3 e um necromante nível 6. Gradualmente, ele sentiu algo. Um campo de força iminente, frio e mortal o cercava. Parecia misterioso e complexo. Parecia muito familiar. Fei abriu a mão. De repente, uma nuvem branca de energia da morte formou um redemoinho em sua palma. Estava gemendo e girando, como se fosse um tornado de tamanho mini. Esta é a energia da morte do necromante. Fei estava animado. Mas logo, sua sobrancelha franziu. Ele não conseguia sentir nenhum poder do bárbaro, feiticeiro e paladino além do necromante. Apesar de quão duro ele tentava, não havia resposta. O que está acontecendo? Fei fechou os olhos e pensou. Ele estava nervoso. Não deveria. Droga, minha hipótese de trazer todas as classes para o mundo real estava errada. Neste momento. Dica: apenas um personagem pode ser usado por vez. Se você deseja usar as habilidades de outro personagem, troque de personagem. Aquela voz fria e misteriosa soou na mente de Fei. Trocar de personagem. Fei ficou confuso. Mas depois de pensar sobre isso por alguns segundos, Fei entendeu o que significava. Então é assim. Fei disse. Mude para bárbaro. Em sua mente. Algo mágico aconteceu no segundo seguinte. A nuvem branca de energia mortal desapareceu da palma de Fei, assim como o iminente, frio e mortal campo de força. Fei não sentiu nenhum poder necromante, parecia que nunca existiu. O que ele podia sentir agora era a força física suprema de um bárbaro nível 12. Depois de mudar para seu bárbaro, tudo que Fei conseguia sentir era sua força física brutal. Isso fez sentir como se pudesse derrubar a firme muralha defensiva com um único golpe. Minha força aumentou muito depois que eu elevei o nível do bárbaro para o nível 12. Fei sentiu como se fosse o oceano e pudesse destruir qualquer coisa em seu caminho. É isso. É exatamente como me sinto como um bárbaro no mundo de Diablo. Essa força sem fim o fez se sentir como Hércules. Ele olhou para baixo subconscientemente. Sua expressão era estranha. Ele engasgou quando seus olhos se arregalaram, como se visse uma criatura morta-viva andando no mundo real. Ele encontrou algo inimaginável. Não sei quando, mas apesar da armadura de cavaleiro que ele usava no mundo real foi substituída por uma armadura de aparência requintada. O estilo da armadura era exótico, era feita com um material desconhecido. Havia muitos símbolos misteriosos por toda a armadura e todos eles brilhavam com uma luz verde, havia uma forte energia mágica nela. Além da armadura, ele também usava um par de botas de couro, capacete, luvas, cinto. Fei reconheceu todos eles. Esses são os itens do meu personagem bárbaro. Como? Como eu os trouxe para esse mundo? O que está acontecendo? Oh meu Deus! Não me lembro de converter esses itens daquela voz. A descoberta inesperada fez o coração de Fei disparar. Como? Como isso aconteceu? A mente de Fei estava em branco, não havia explicação para isso. Pela sua experiência anterior, se ele quisesse trazer qualquer coisa, mesmo uma pilha de porcaria de monstro para o mundo real, ele tinha que fazer com que fosse convertida por aquela voz misteriosa. Ele tinha que pagar a taxa e correr o risco de não conseguir. O que confundiu Fei foi que ele não pediu para converter os itens, mas foi capaz de trazê-los para o mundo real. O que está acontecendo? Dica: após o personagem do jogador ultrapassar o nível 10, o jogador pode usar os itens do personagem em outros mundos além do mundo de Diablo. Dica: os itens só podem ser usados pelo jogador. Eles não podem ser negociados, perdidos ou reparados por ferreiros em outros mundos. Dica: a durabilidade dos itens diminuirá naturalmente. Eles só podem ser reparados no mundo de Diablo. Dica. Como se aquela voz tivesse ouvido todas as perguntas de Fei, muitas dicas deram a Fei uma explicação detalhada. Então, é assim. Fei deu um tapinha na testa, sua mente estava clara. Então esse é o benefício de ultrapassar o nível 10. Haverá mais benefícios depois que eu ultrapassar o nível 20, 30 ou até 90. Fei tentou perguntar àquela voz avidamente. Infelizmente, não houve resposta. Ok, não me diga que você não quer. Se eu posso trazer itens para o mundo real, então armas devem ser incluídas também. Por que eu não tenho meu machado de 2 mãos? Assim que esse pensamento lhe veio à cabeça, algo mágico aconteceu. Uma luz branca brilhou e ele sentiu algo pesado em sua mão. O enorme e perigoso machado de 2 mãos que o bárbaro Fei tinha apareceu em suas mãos. Fei balançou o machado inconscientemente. O cabo do machado estava frio, assim como a luz que a lâmina refletia. Uma sensação familiar preencheu a mente de Fei. Ele sentiu como se o machado fosse uma extensão de seu corpo e ele tinha controle completo sobre ele, ele se sentia invencível.
Fei não ficou viciado naquele sentimento. Ele se forçou a se acalmar e avaliar sua situação. Se minha arma principal foi trazida do mundo de Diablo, então provavelmente eu posso usar o escudo de espinho azul e o sabre da tempestade também. Uma luz amarela brilhou na frente dele enquanto ele pensava nisso, o machado desapareceu, e uma espada gravada em ouro e um escudo vermelho escuro tomaram seu lugar. Assim como eu pensei. Fei achou super fácil trocar de arma. Enquanto ele pensasse sobre isso, as armas trocariam. Não havia tempo de recarga para isso. Enquanto os pensamentos de Fei mudavam rapidamente, o machado de duas mãos e a espada e o escudo continuavam trocando em suas mãos. Essa velocidade e método de troca de armas em uma luta definitivamente seriam um trunfo. O melhor seria ele usar isso como um ataque furtivo. Isso se encaixava perfeitamente na personalidade de Fei. Fei brincou com essa nova habilidade e de repente pensou em um grande problema. Embora seja ótimo trazer itens poderosos e mágicos para o mundo real, não vou usá-los o tempo todo. Eu sou um rei, não vou batalhar todos os dias. Se eu for a festas nobres, for ao banheiro e for para a cama assim, provavelmente serei chamado de pervertido. Eu me pergunto se eu esconder esses itens. Quando Fei estava pensando, mudanças ocorreram novamente. Os itens bárbaros que ele estava usando desapareceram como ele desejou. Uma armadura de cavaleiro branca e macia apareceu em seu corpo, eram as roupas que ele estava usando dentro da armadura de metal pesado. No entanto, ele não sabia para onde a armadura de metal pesado foi. Ele olhou ao redor e a encontrou em um canto. Ele não sabia como ou quando aquela armadura foi tirada de seu corpo. Droga, eu posso conseguir tudo o que eu quiser. Um grande sorriso surgiu no rosto de Fei. Então as armas e armaduras do bárbaro podem aparecer e desaparecer como eu desejar. Isso é tão conveniente. Não vai afetar minha vida normal em nada. Isso é muito doentio. O coração de Fei começou a acelerar novamente. A adrenalina correu por seu sangue. Ele lambeu os lábios. Como um homem que provavelmente maximizava seus benefícios o tempo todo, ele pensou em outra questão. Se esses itens mágicos forem trazidos para o mundo real, provavelmente poderei usar suas propriedades especiais também, certo? Fei ficou tão excitado que quase teve uma ereção. Ele decidiu fazer um pequeno experimento para testar o efeito de armazenamento do seu cinto. No mundo de Diablo, os cintos garantiam aos personagens mais espaço de armazenamento em cima do armazenamento de item, e era mais conveniente de usar do que o armazenamento de item. Quanto melhor a qualidade do cinto, mais espaço de armazenamento ele tinha. O cinto que Fei tinha apenas 8 espaços de armazenamento. Ele olhou para o cinto, então olhou para uma pedra do tamanho de um punho no canto. Ele chamou a pedra em sua mente, tentando colocá-la no espaço de armazenamento no cinto. Quase no mesmo momento em que Fei pensou nisso, a pedra desapareceu. Droga! Funcionou. O coração de Fei pulou uma batida depois que ele viu a pedra desaparecer. Fei sentiu que seu coração não seria capaz de lidar com a série de surpresas. Suas hipóteses gananciosas foram confirmadas sem nenhuma dúvida. As propriedades especiais dos itens em Diablo foram trazidas para o mundo real. Fei pensou no espaço de armazenamento no cinto e as 8 unidades de espaço de armazenamento apareceram diante de seus olhos, como se ele estivesse usando um par de óculos de pesquisa. A pedra estava em um dos espaços de armazenamento. Exceto pela pedra, as 2 garrafas de poções de cura normais e uma garrafa de poção de estamina que custou a Fei 29.000 moedas de ouro para converter também estavam dentro do cinto. Fei rapidamente pressionou as mãos no coração. Ele tem que parar de bater tão rápido e regularmente, ou eu vou morrer, sério. Como se fosse uma criança que acabou de ganhar seu brinquedo favorito, Fei não conseguiu se conter e brincou um pouco mais com o cinto. A pedra apareceu em sua mão. A pedra desapareceu no armazenamento do cinto. Ele controlou tudo com sua mente, como se o cinto estivesse conectado ao seu cérebro. Ele tentou novamente com algumas pedras de tamanhos diferentes no chão dentro da torre parcialmente em ruínas. Fei testou rapidamente a capacidade do espaço de armazenamento. Cada espaço no espaço de armazenamento só podia conter itens do tamanho de uma bola de basquete, mas o peso dos itens não importava. Portanto, os 8 espaços de armazenamento no cinto poderiam segurar itens até o tamanho de 8 bolas de basquete. Fei estava muito satisfeito com a capacidade. Conforme o nível de seu bárbaro aumentasse, Fei seria capaz de obter cintos de qualidade superior, o que só aumentaria a quantidade de espaços que eles tinham. Finalmente! Tenho meu próprio armazenamento secreto. Essa surpresa inesperada realmente encantou Fei. Essas surpresas fizeram Fei perceber que havia muito mais segredos e descobertas a serem feitos no mundo de Diablo que, de alguma forma, residiam dentro de sua mente. Acampamento das Mercenárias era apenas um mapa para novatos. Conforme ele nivelava seu personagem, ele seria capaz de entrar em mapas de nível mais alto, como Loot Golem e docas de curas. Ele sentiu que havia uma tonelada de coisas inimagináveis esperando por ele.
Após sentir a força monstruosa do bárbaro, ele disse trocar de modo em sua mente e o feiticeiro Fei assumiu. Sua enorme força física desapareceu instantaneamente, e Fei sentiu os poderes mágicos e habilidades de conjuração de magia de um feiticeiro nível 3. Embora feiticeiros e necromantes fossem ambos magos, seus poderes eram completamente diferentes. O poder do necromante era escuro, frio e assustador, enquanto o poder do feiticeiro era brilhante e justo. Fogo, gelo e relâmpago eram todas forças naturais. Depois que Fei mudou para o modo feiticeiro, um campo de força firme o cercou. Era tão ameaçador quanto o campo de força do necromante, mas tinha afinidades diferentes. Uma bola de fogo apareceu e pairou em suas mãos enquanto Fei dizia bola de fogo em sua mente. A bola de fogo vermelha brilhante dançava no vento e seu tamanho mudava conforme Fei desejava. Embora parecesse fraca, Fei tinha certeza de que essa bola de fogo continha uma quantidade significativa de energia, era muito mais poderosa do que a bola de fogo novata de Gil. Ela poderia derreter completamente uma armadura de metal. Esse era o poder do feiticeiro Fei. Depois que ele fechou os olhos para se acostumar com o poder do feiticeiro, ele fez o campo de força que o cercava desaparecer, e ninguém mais conseguia dizer que ele era um mago olhando para ele. Fei então mudou para o modo paladino. De repente, um poder divino e gentil preencheu o corpo de Fei. O poder era forte a ponto de vazar para fora de seu corpo. A energia era tão brilhante e compassiva que faria qualquer um que sentisse essa energia se aproximar e confiar e depender de Fei incondicionalmente, como se ele fosse o mensageiro de Deus. Paladinos eram a classe mais nobre e justa do mundo de Diablo. As habilidades mais poderosas dos paladinos eram chamadas de aura. Exceto por suas habilidades de combate, também tinha habilidades de cura e suporte inimagináveis. O poder da Igreja Sagrada sobre a qual Ângela falou é o mesmo dos paladinos de mundo de Diablo? Fei se perguntou. Enquanto ele pensava, seu corpo rapidamente se acostumou às auras do paladino. Ele ficou ali e repetiu todas as habilidades e competências dos 4 personagens. Depois de ter certeza de que não esqueceria nada, ele voltou para o modo bárbaro, vestiu sua armadura de cavaleiro branco suave em vez de seus itens bárbaros e saiu da torre de vigia. Seu reaparecimento foi como uma tocha brilhante na escuridão completa e chamou a atenção de todos na muralha defensiva. Os soldados o encararam com admiração. Todos esperavam que o poderoso rei que podia se comunicar com o deus da guerra pudesse criar um milagre novamente em uma situação tão perigosa e derrotar os inimigos cruéis que estavam prestes a sitiar o castelo. Eles queriam que ele lhes desse esperança de sobrevivência. No entanto, o guerreiro de 3 estrelas Lampard, os guerreiros de 1 estrela Oleg, Brook, o mago novato Gil e algumas outras pessoas encararam Fei com medo e choque. Somente aqueles que tinham energia e poderes realmente entenderam o que aconteceu na torre de vigia parcialmente arruinada. Em um breve momento, um poder sombrio, um poder selvagem, um poder natural e um poder divino. 4 tipos diferentes de poderes apareceram consecutivamente dentro da torre de vigia, como se houvesse 4 guerreiros e magos de 1 estrela escondidos ali, exibindo totalmente seu poder. Mas era impossível. Todos sabiam que havia apenas uma pessoa naquela torre de vigia, o jovem rei Alexander. Não havia mais ninguém além dele. Isso significava que havia apenas uma explicação possível para o que aconteceu. Todos os 4 poderes diferentes pertenciam ao rei. Ó Deus! Um homem pode adquirir 4 tipos diferentes de poder? Além disso, cada poder está no mínimo no nível de 1 estrela? Isso não é possível. Na história do continente Azeroth, houve exemplos de uma pessoa se tornando proficiente em um par de poderes diferentes. Não era impossível, mas qual dessas pessoas não eram gênios famosos para poder progredir no aprendizado de poderes diferentes? Qual deles não era mestre de classificação solar? Além disso, todos os poetas viajantes que contaram histórias sobre eles pelo continente podiam jurar com suas vidas que aqueles gênios estavam longe de ser jovens quando fizeram progresso. Quantos anos tinha Alexander? Ainda não tinha nem 18 anos. Alexander só era famoso porque era um retardado. Esse retardado desperdiçou 17 anos de sua vida, comendo, dormindo e buscando diversão. Ele nunca teve nenhum tipo de treinamento de guerreiro ou mago. Como ele poderia ter 4 tipos diferentes de poderes? E todos esses poderes tinham pelo menos uma classificação de estrela? Esses sentimentos estavam circulando nas mentes de Lampard e dos outros. Eles encaravam Fei enquanto ele saía da torre como se ele fosse Godzilla. Fei sabia que ele era o centro das atenções. Ele sorriu gentilmente para os soldados ansiosos e novos recrutas, acalmando-os. Ele acenou para Pierce e Brook, chamando-os para a torre de vigia. Ele não reconheceu Oleg, que estava tentando chamar sua atenção, e o ministro-chefe Bazer, que também não estava muito longe. Foi um sinal bastante claro, até mesmo os fazendeiros que nada sabiam sobre política entenderam que as 2 antigas figuras poderosas, Bazer e Oleg, haviam perdido o apreço e a confiança do rei. Brook, conte-me sobre os movimentos dos inimigos. Fei perguntou enquanto olhava para a multidão de inimigos na ponte.
Ele ficou ao lado de uma meia e tocou as marcas deixadas ali pelas espadas e lanças. Majestade, durante as últimas 4 horas em que você estava descansando, os inimigos não se moveram por algum motivo, eles nem nos assediaram com ataques falsos. É quase como se estivessem esperando por algo, mas... Brook apontou para trás dos inimigos. Sua voz estava cheia de preocupação. Eles moveram suas últimas 3 escadas de cerco e equipamentos de cerco que fizeram nos últimos dias para a ponte. Eles estão totalmente preparados, e há ainda mais soldados inimigos participando deste cerco em comparação à batalha anterior. Quando eles decidirem atacar, estaremos em uma situação extremamente perigosa. Fei olhou para o lugar que Brook estava apontando. Houve algumas mudanças importantes na formação inimiga. A formação de escudos de torre ainda estava bem na frente, protegendo todos os inimigos atrás dela usando uma enorme parede preta. Ela estava a poucos passos da margem norte do rio Zuli, onde o castelo de Chambord estava localizado. No entanto, as formações por trás dele eram muito diferentes. As formações de arqueiros, lanceiros e espadachins recuaram, e em seus lugares estavam as 3 escadas de cerco que os inimigos haviam movido para a ponte. Atrás das escadas de cerco, havia 4 ou 5 paredes gigantes de madeira feitas de árvores verdes e molhadas para bloquear as flechas. Ainda mais longe, havia 6 trabucos de 20 metros de altura que eram protegidos pelos guerreiros inimigos mais fortes. As pupilas de Fei se contraíram rapidamente quando ele viu isso. Os 6 trabucos eram máquinas de cerco letais. Eles eram muito mais ameaçadores do que as escadas de cerco. Uma vez que eles chegassem a 200 metros da muralha defensiva, independentemente de quão firme e forte a muralha defensiva fosse, ela seria destruída. A muralha defensiva de Chambord e o exército de menos de 1000 soldados seriam destruídos em menos de 20 arremessos de pedras pelos trabucos. O comandante inimigo definitivamente investiu muitos recursos neste cerco, então ele queria conquistar o castelo de Chambord hoje. Aquelas paredes de madeira foram feitas às pressas, e ainda há folhas verdes na madeira. No entanto, os 6 trabucos não podem ter sido feitos rapidamente, mas eles nunca apareceram nos cercos antes. Os inimigos receberam alguns reforços. Fei lambeu o lábio inconscientemente enquanto pensava nisso. Não havia como Chambord se defender disso. Uma vez que os inimigos começassem o cerco, as paredes de madeira poderiam facilmente bloquear a chuva de flechas e colocar os trabucos ao alcance. Chambord parecia estar condenado. Esta era uma guerra desigual. Além da enorme lacuna na força entre os inimigos e eles, o comandante inimigo também era muito cuidadoso e sorrateiro. Ele sabia que Chambord não tinha muitos soldados, então ele se concentrou nessa fraqueza. Brook e os outros não conseguiam bolar nenhuma estratégia que pudesse abrir a jaula em que Chambord estava. Fei franziu a testa enquanto avaliava a situação. Brook estava observando a expressão de Fei. Ele estava prestes a dizer algo, mas se conteve. Diga o que você quer dizer. Como o futuro comandante-geral de Chambord, hesitar não parece bom. Fei notou o comportamento de Brook e brincou. Brook chegou bem perto de Fei e sussurrou em seus ouvidos. Vossa Majestade, talvez. Não podemos defender este. Estou disposto a ficar para trás com os soldados para tentar defender contra os inimigos e ganhar mais tempo. Por favor, deixe o Sr. Lampard e Pierce levarem uma equipe de soldados de elite para proteger você e a Srta. Angela para deixar Chambord da montanha de trás. Não. Fei balançou a cabeça e rejeitou a sugestão de Brook antes mesmo de terminar. Ele não disse mais uma única palavra, mas apenas pela rejeição e ele balançando a cabeça, Brook e Pierce sentiram a determinação do jovem rei. Não importa o que acontecesse, o rei não recuaria nem vacilaria. A expressão de Fei excitou e agradou os dois, mas também os deixou realmente ansiosos. Não podemos esperar mais, precisamos iniciar um ataque. Fei disse enquanto batia na meia com o dedo. Essa frase foi tão chocante quanto um trovão e explodiu em seus ouvidos. Iniciar um ataque. Brook e Pierce ficaram atordoados. O que significava iniciar um ataque sob tais circunstâncias, com tão poucos soldados, a maioria sem treinamento formal? Significava que Fei estava desistindo da vantagem do terreno e planejando atacar os inimigos, como esmagar uma pedra dura com uma torta de maçã. O destino da torta de maçã poderia ser facilmente determinado. Vossa Majestade, isso não seria muito arriscado? Brook estava tentando fazer Fei mudar de ideia. Não há tempo. Fei balançou a cabeça enquanto dizia decisivamente. Se não estou errado, os inimigos atacarão logo depois do almoço. A única maneira de sobrevivermos nesta guerra é pensar no inimaginável e fazer o inesperado. Se esperarmos mais, os inimigos começarão o cerco, e a única coisa que enfrentaremos é a morte. Fei olhou lentamente para os dois enquanto dizia isso. Olhando para as expressões confusas dos dois guerreiros, Fei disse. O que vocês acham, meus guerreiros? Vocês têm coragem de ir comigo e mandar todos aqueles bastardos para o rio Zuli para que eles possam tomar o último banho de suas vidas? A pergunta era tão simples quanto pedir a opinião dos amigos.
Naquele exato momento, Brooke e Pierce sentiram como se o sangue em seus corpos estivesse pegando fogo. Vossa Majestade, é uma honra para nós. Suas vozes tremeram enquanto eles respondiam. Certo, preciso que vocês façam algo. Brooke, vai e diga a todos os soldados para descansarem. Lembre-se, mantenha apenas alguns espertos para observar as ações dos inimigos. Além disso, vai encontrar 20 homens fortes, confiáveis e leais e traga-os para mim. Pierce, vai e pegue esses para mim. Faye sussurrou no ouvido de Pierce, e o cara durão de cabelos brancos saiu confuso. Depois que eles saíram, Faye ficou em silêncio na parede defensiva. Ele repetiu e organizou todas as coisas que precisava prestar atenção na operação que estava por vir em sua mente, e então se virou e andou para a esquerda. Ele caminhou até o guerreiro número 1 de Chambord, sob os olhares de todos os soldados. Vossa Majestade. Lampard assentiu. O guerreiro número 1, que normalmente era frio com Faye, finalmente baixou a guarda e falou proativamente com ele. Faye sabia que sua série de feitos heróicos havia conquistado a confiança e o respeito deste mestre. Lampard havia protegido a paz de Chambord e estabilizado o trono do retardado Alexander por sua força individual. Faye era muito grato por isso. Faye também ouviu que Lampard era o amigo mais próximo do velho rei, então ele também era o sênior de Faye. Tio Lampard, tenho algo que requer sua ajuda. Faye foi muito educado. Lampard olhou para Faye, e então se virou para olhar para a onda negra de inimigos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mas então perguntou. Você quer que eu ajude você a destruir aqueles trabucos, certo? Eu só tenho cerca de 30 a 40% de confiança em destruir 2 ou 3 deles. Destruir os trabucos? Faye ficou surpreso, mas rapidamente entendeu o que Lampard estava pensando. Ele balançou a cabeça e disse seriamente. Tio Lampard, não é isso que estou perguntando. É assim. Vou deixar o castelo e atacar os inimigos em breve, então quero que você fique na muralha defensiva e estabilize a situação aqui. Se eu acabar morrendo, quero que você cuide de Angela para mim. Por favor, proteja ela e Emma e deixe Chambord em segurança. Fim dos capítulos do 39 ao 43. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.